continuar então, bater nosso papo, tomando mais um cafezinho com teologia. Já começou? Já tá começando ali, ó. Eu tô achando que tá... Agora o meu café agora ficou vazio, agora eu tomei tudo. Agora foi embora, agora já era. Agora já babou. Eu passo o tempo todo reclamando que tô sem café. É porque a gente bebe muito café, Preciso né? de patrocínio de café, gente. Porque, dá pra quebrar na solda isso aí. Bom, a gente tava falando sobre as profecias. Sabe o que eu vejo muito nessas profecias? Primeiro, as pessoas falam o seguinte: olha só, gente, Deus está permitindo. Primeiro ponto que eu gostaria de falar: vontade permissiva de Deus. Eu amo teologia sistemática, estudei um pouco sobre isso, não sou conhecedor absoluto, sou um eterno aprendiz. Na verdade, eu acho que eu tenho muito que aprender, mas eu posso te afirmar categoricamente que vontade permissiva de Deus na Bíblia simplesmente não existe. Puxa, eu pensei que a gente fosse pregar pela primeira vez. Ótimo, segue na frente que nós estamos iguais. Toca o barco. Pensei que a gente fosse pregar pela primeira vez. Pensou que eu fosse falar Deus permitiu? Nunca, velho, nunca. Maravilha, ótimo. Irmão, Deus é soberano, então tá, existe a vontade absoluta de Deus. Absolutismo dele, olha só. Deus permitisse que ele passasse por isso. Olha como é que muda a conotação. Deus fez com que ele acontecesse isso, porque ele é absoluto. Soberano. E é na soberania de Deus que nós descansamos, porque ele é soberano. Porque a vontade permissiva de Deus igualaria mais ou menos, se nós fôssemos trazer para o dia de hoje, com uma dona de casa que botou o bolo no forno. E aí foi fazer outra coisa. Daqui a pouco ela lembrou, o forno. Chegou correndo lá, o bolo, queimou. Agora já era. Vamos teologar e aí um pouco nisso. Fica, né? Aconteceu, fulano morreu. Morreu. Bom, agora já que morreu, deixa. Primeiro deve estar em pecado. Porque aí você tem que fazer uma corimba para poder tirar isso aí, aspergir, ou então jogar moeda. Eu estou jogando isso de forma um pouco irônica porque a gente vem com uma raiz dessa. A gente poderia, por exemplo, chegar... Vamos falar números? Números, o povo de Israel tinha chegado à sua terra prometida, mas aí houve esquecimento e Deus... Aí você tem duas leituras. Permitiu que passasse por isso. Ou Deus fez com que ele passasse por isso. Não, eu adoro quando Isaías... E para comparar uma grande história, que no final... Deus estava preparando uma história linda no livro de Números, mas fala exatamente, não, pois é, e essa é a sensação exatamente que a gente precisa perseguir pelo seguinte, porque o que acontece? O povo de Israel, embora tivesse o seu único Deus, não acreditava em um mundo monoteísta, porque eles acreditavam num único Deus dele, mas ele acreditava que existia o outro Deus dos outros povos, os deuses dos outros povos. Entendiam Tanto que isso. Isaías precisou dizer o seguinte: vocês pensam que eu fui derrotado? Mais ou menos ele diz dessa forma: eu sou o Deus que cria o bem e cria o mal. O que ele está dizendo com isso? Que não foi o Deus da Babilônia que me venceu e por isso estão sendo escravizados. Eu coloquei vocês aí. Absolutismo. Definição. Eu crio o bem e crio o mal. Eu coloquei vocês aí e vou tirar. E o profeta Isaías, o profeta messiânico, com conteúdo, com autoridade. Isso significa dizer que não há vontade permissiva. Deus é absoluto. Quando um ente querido nosso parte, quando alguma coisa acontece, não é vontade permissiva, que vontade permissiva seria a abertura de um precedente muito amplo, que Deus criaria, e aí poderia fazer uma porção de coisa, porque abrir um precedente numa absoluta vontade de Deus, que é soberana, porque o que Deus quer é, não existe diferença entre a vontade de Deus e a realização, porque o que Deus quer é. Não estou me referindo a tempo, o tempo é o tempo dele, mas aquilo que ele pretende acontecerá inexoravelmente. Inevitavelmente. A palavra de Deus fala que para ele importa o fim e não o meio. Outra coisa também que a gente pode comentar sobre a questão, primeiro falando sobre a vontade permissiva, e segundo de levar para proteger os nossos, gente, o que a gente tem que buscar incansavelmente é entender que nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado, de uma direção, um propósito nessa vida. Qual é o seu? Por que Deus levou para livrar o povo do mal que viria nessa terra? Bom, virei boneco. E perdermos o propósito. Então por que ele não levou quando nós nascemos? Porque nós não tínhamos propósito nenhum, ele levou para nos livrar por vontade permissiva? Deus vai deixar acontecer? Não, Deus vai fazer acontecer. E ele não estaria levando alguém antes da hora porque nós temos um propósito a ser cumprido. E essa mania de achar que alguém vai descobrir, ou alguém vai ser colocado, vai ser levantado para dizer tempos e movimentos de Deus, né? Só as vozes... Templo, gente, nós somos templo do Espírito Santo, ele vai falar pois é, alguém vai ser levantado para falar dos tempos e movimentos de Deus. Ora, se nem Jesus falou, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Nem ao Filho é dado, nem ao Filho é revelado esse momento que só Deus sabe.
Jeová. Então será que está sendo levantado alguém maior que Jesus nessa terra? Então tem alguma coisa errada nessa história. Por que não sabe? Porque o momento em que nós soubéssemos o futuro, e por isso Deus condena o futuro, a tentativa de conhecer o futuro na Bíblia, porque uma vez que eu soubesse do futuro, eu geraria em mim ansiedade pelo que poderá acontecer, do que foi dito que acontecerá, e a ansiedade não é divina, porque eu preciso aprender a descansar em Deus. Deleita-te no Senhor, e Ele fará os desejos do seu coração. Então tudo aquilo que cria ou que pode criar ansiedade, porque Deus vai fazer isso, pode acontecer aquilo, não é de Deus. Pode mandar matar, pode mandar arrebentar a minha garganta, cortar minha cabeça, não é de Deus. Porque se Deus fosse, não tentaria adivinhar o futuro, que nem a Jesus foi dado. O livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, ele fala sobre Deus deu e Deus tirou. Bendito Louvado é o seja Deus. nome do Senhor. Recebereis o bem de Deus e não recebereis o mal? O livro mais antigo. A gente não está falando do Novo Testamento. E o que João fala? Quem, raça de víboras, quem lhes ensinou a querer fugir da ira de Deus? Ou seja, não adianta tentar criar medo em ninguém, dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque toda vez que alguém agiu por medo, agiu, na verdade, por conveniência e não por conversão. A pessoa não reconheceu a soberania de Deus, mas sim correu para livrar a sua própria vida, o seu próprio corpinho. Então isso não é divino, gente. Aquilo que de Deus se pode revelar, foi revelado na extrema expressão de Deus, Jesus Cristo, e esse morto e ressuscitado. Bom, isso também invalida toda a revelação? É uma pergunta que a gente pode deixar no outro bate-papo. Porque eu, por exemplo, já recebi uma revelação daquela que eu parei. Uau! Porque você, primeiro que o Espírito de Deus testifica o Espírito do homem. E te revela. E revela. Mas não vai revelar coisas bíblicas. Ele vai revelar aquilo na tua vida. Individual. Uma situação. No Antigo Testamento, Deus agia no coletivo. Ele movia uma nação. Hoje, com o Espírito Santo, Deus fala no individual e no seu íntimo. O Espírito Santo e testifica. Está em nós, dentro de nós. Ele se manifesta através de nós. É um ponto interessante para a gente considerar toda e qualquer revelação. Bom, eu acho que já deu para concluir essa questão. Se não deu, bota uma pergunta. Acabei de receber uma revelação de que o tempo está expirado. Se não deu, bota a pergunta, manda uma mensagem. A gente está aqui para aprender com você. A gente vai adorar. E não precisa ser exatamente o que a gente pensa, não. Pode divergir. Por favor, a ideia é exatamente essa. Quanto mais discordância, mais a gente vai ter assunto para debater e para o crescimento nosso em graça e no conhecimento de Deus. E lembre-se, enquanto nós nascemos, merecíamos condenação e juízo de Deus. E Ele nos deu graça e misericórdia. Se você fizer assim agora, vai aparecer o Miguel Falabella. Oh, não é isso não. Quando vier essas profecias, lembre-se sempre disso. Nós somos agraciados por Deus e temos a misericórdia dele. E temos o Espírito Santo para nos testificar no coração. Com isso, quebra todas essas coisas catastróficas, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe você. Se tiver alguém que queira receber essa mensagem, compartilha, curta, etc. Etc. é horrível. Horrível, vamos beijo pra você, gente. Beijo. Tchau. Ou não.